E bora pro desafio dia 21. Provérbios capítulo 21. Como os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Tem um versículo que fala bem assim na Bíblia. Aqui em Provérbios também, que fala assim, que pela sabedoria os reis governam, salvo me engano. Isso está em Provérbios 8 ou Provérbios 4. E fala assim, que por ela, pela sabedoria, ou seja, pelo dom do Espírito Santo, da sabedoria, pela unção divina, pela unção do Espírito Santo, os reis governam. E aí vem, com os rios de águas, no capítulo 21, com os rios de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Como que é o rio? Na mão, já viu? Coloca a mão no rio, você bota a mão, a água, sabe? Faz o que você quiser. Se você direcionar assim, ela vai para onde você está direcionando. Ele o inclina para onde quiser. Ou seja, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é obediente, o Senhor consegue fazer com ela o que Ele quiser. E, gente, se Deus tem o melhor para nossa vida, Deus fazer o que Ele quiser com a gente é maravilhoso, porque Ele leva a gente numa dimensão, numa esfera onde a gente realmente nunca pensou viver aquilo que Ele coloca a gente nunca pensou estar em lugares, mas Ele leva a gente. Mas enquanto a gente resiste a esse direcionamento do Espírito Santo, enquanto a gente é rebelde à submissão à paternidade de Deus, enquanto a gente ainda acha que pela nossa força a gente vai conseguir fazer algo, Deus não pode conduzir a gente para onde Ele quiser, porque a gente não deixa. Olha isso. Versículo 2. Todo o caminho do homem é certo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pondera os corações. Isso aqui fala sobre Deus observar a intenção. Tem muita gente fazendo coisas boas, mas a intenção do coração é diferente. Ou seja, é má. Por isso que tem um versículo que fala, vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração é sujo, o seu coração é impuro. Ou seja, o seu coração está podre. Então, não adianta só você fazer coisas boas. A sua motivação tem que estar alinhada aos princípios do reino. A sua motivação tem que estar alinhada à essência de Deus. Não basta só fazer coisas boas, você precisa alinhar a sua motivação. Porque até uma coisa boa feita com a motivação errada é errado. Sabe? São coisas assim que sutis na nossa vida. E eu falo isso porque eu lembro que teve uma época, eu ainda não desisti desse plano, mas eu queria muito passar num determinado concurso no judiciário, e no Poder Judiciário, e a motivação inicial tinha a motivação boa e a motivação ruim. Só que a motivação ruim estava pautada numa dor que eu tinha vivido, que era uma necessidade de provar para os outros que eu era inteligente, que eu sabia, que eu iria conseguir romper. E aí o que aconteceu? Um dia Deus me mostrou, através de uma pessoa que nem me conhecia, Ele usou meu psicólogo para me ajudar a entender que a minha ausência de ações em direção àquele sonho, aquela vontade, aquele desejo do meu coração, mesmo que houvesse um direcionamento de Deus, o fato de eu não conseguir agir em direção àquilo estava relacionado ao fato de que a minha motivação que estava pesando mais era a motivação errada, que era aquela pautada na dor, na necessidade de provar algo para alguém. E não a motivação boa de fazer justiça, de contribuir com a nação, de ajudar meu país, entende? Então, a motivação ruim, ela aumenta tudo de ruim que você tem no teu coração. A motivação ruim, ela te conduz a atitudes totalmente tóxicas. E sem você nem perceber, porque pra você está fazendo o que é certo, você está fazendo o que é bom. Só que o que está motivando aquela ação está danificando quem você é. Entende? Por isso que fala, todo o caminho do homem é certo a seus próprios olhos. Porque pra você está fazendo algo certo, mas Deus sonda os corações. Ou seja, ele pondera a sua motivação por trás daquela ação. Não é só a ação que importa, é a sua intenção. Por exemplo, tem gente que prega na igreja, e pregar é uma coisa boa, né? Aparentemente, em regra,
É uma coisa boa. Mas tem pessoas que pregam e querem estar no púlpito para se aparecer. Por uma necessidade de atenção, por uma necessidade de se sentir reconhecido, que está pautado numa dor de abandono, de rejeição que viveu no passado. Ou seja, o que aquela pessoa está fazendo é bom, porque ela está pregando a palavra, mas a motivação do coração, a intenção é ruim. Então não é só fazer a ação boa, a sua motivação tem que estar alinhada à vontade do Pai, aos princípios dele, à essência dele. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. E por quê? Porque justiça vem de uma questão de equilíbrio, você ser uma pessoa ponderada, você ser uma pessoa equilibrada. A gente falou aqui no capítulo 20, no vídeo passado, que balança enganosa é abominação para Deus. Então, ser uma pessoa justa é exatamente ser ponderada, ser equilibrada, não tem balança enganosa, não tem balança com 2 pesos e 2 medidas. E juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Tem muita gente que fica sacrificando, mas não consegue praticar nem a justiça nem o juízo. E juízo não está falando sobre você julgar as pessoas. O juízo tem relação a você julgar os espíritos, as atmosferas, as suas próprias atitudes. Deus não fica mandando a gente ficar apontando o dedo para os outros. Ele fica o tempo inteiro direcionando para que a gente olhe para a nossa própria vida. Porque, olha só, tem uma frase... que falam, algumas pessoas falam muito, que é: vá cuidar da sua vida. Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu achei isso muito grosseiro. É tipo assim, vá cuidar da sua vida. Eu achei muito grosseiro. Eu falei assim, como assim, gente? Depois eu entendi o que estava por trás dessa frase, que é o quê? Quando eu cuido da minha vida, quando eu me curo, quando eu pondero as coisas, quando eu me corrijo, quando eu acerto, quando eu destravo os meus defeitos, quando eu assumo os meus defeitos, quando eu olho pra dentro de mim e curo aquilo que tá ferido, ou seja, eu tô cuidando da minha própria vida, eu tô buscando me curar. Agora, quando você faz isso, aí sim, você agora pode ajudar as outras pessoas. Porque uma pessoa ferida vai ferir. Mesmo com uma intenção boa, você vai ferir as pessoas. Já viu aquelas pessoas que falam bem assim: não, mas não era minha intenção machucar. Mas machucou. E por quê? Porque ainda tá ferido, entende? Então quando fala assim, vai cuidar da sua vida, cuide de si, olhe pra dentro de si mesmo, pondere, antes de tirar o arqueiro do outro, tira a trave que tá no teu olho. Ou seja, olha pra si, meu filho, se aperfeiçoe, se cure, se desenvolva, se conheça, se liberte, para depois disso eu poder te usar. Mas enquanto você está danificado dentro, Deus não consegue te usar, porque o que está dentro está te impedindo de ser usado por Ele. E algumas pessoas que assistirem esse vídeo podem até achar, que coisa muito, muito crente. Não, isso serve para qualquer área da sua vida. No seu trabalho, se você está reclamando do seu chefe, mas você não olha aquilo que você está deixando de fazer. Se você recebe um feedback ruim, se você recebe um feedback que te gera uma dor, é porque tem coisas doendo dentro de você e você não está curando. Então você precisa olhar para dentro de si. Não só ficar reclamando do que os outros estão fazendo. Olhe o porquê que você está sentindo isso e cure essa dor para que você possa crescer no seu trabalho, para que você possa crescer na sua casa, como marido, como esposa, como filho. Porque às vezes a sua rebeldia como filho, a sua falta de perdão com seus pais, está fazendo você ser rebelde. Tendo a característica de Lúcifer, que foi rebelde contra Deus. Então, pondere, analise as suas próprias motivações. O olhar altivo, um coração orgulhoso e o lavrador dos perversos é pecado. O olhar altivo, eu sempre associo o olhar altivez de espírito, o olhar altivo, como arrogância. Por quê? Porque a arrogância, você se porta como se sentindo superior aos outros. Você não só sente, que é o orgulho, você não só tem aquele sentimento interno que não se manifesta, eu sou melhor que fulano. Não, não é isso. Você também age de forma a demonstrar que você se sente melhor que o outro. Entende? Então, o olhar altivo, se sentir superior. Tá bom, sabe? Um coração orgulhoso, onde dentro de mim eu não consigo me submeter a ninguém, porque eu me acho bom demais para me submeter a alguém.
ao conhecimento de alguém. Mesmo, e principalmente, o orgulho vem principalmente se você se julga melhor do que aquela outra pessoa, tá? Então, às vezes, tem uma pessoa que é muito humilde financeiramente perto de você, e por você ter um pouco mais de renda, você olha para aquela outra pessoa e tipo, você não, vou falar outra pessoa. A pessoa olha pro outro com um olhar assim, não tem nada para me acrescentar. Isso é orgulho. Porque internamente o que tá falando é, eu sou melhor do que ele. O que ele tem para me acrescentar? Pois é, mas até uma mula falou com Balaão na Bíblia. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Entende? O que eu tô querendo dizer com isso? Deus usa qualquer pessoa. Independente do teu julgamento, Deus usa qualquer pessoa para te ajudar. Tendo ela muito dinheiro ou não, tendo ela muito conhecimento ou não, Deus usa, porque quando o Espírito Santo opera na vida daquela pessoa, pouco importa o conhecimento, a graduação, o doutorado, pouco importa, porque o conhecimento não vem da pessoa, vem do Espírito Santo. Então não negligencie as pessoas humildes ou pessoas que para você são inferiores a você, que estão ao seu redor, mas Deus colocou também para te ajudar e para te ensinar a humildade. Ensinar as formas que Ele tem para falar contigo. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Olha isso. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura. Ou seja, se eu sou uma pessoa diligente, ativa, perita, eu só vou pensar em abundância. Ou seja, eu só vou pensar em ser grato, eu só vou pensar em transbordar, eu só vou pensar em multiplicar. Mas eu vou fazer tudo respeitando o processo, eu vou ter o timing de fazer todas as coisas. Mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. Olha isso, o que é ser uma pessoa apressada? Ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela fica cega. Uma pessoa ansiosa, ela não para, não pondera, ela só age por impulso, por medo da necessidade vir. Medo da falta, e isso é escassez. Então, enquanto o diligente olha para a abundância, o apressado olha para a escassez. Só que quando você tá com ansiedade, quando você tá apressado demais em fazer as coisas sem ponderar, planejar para executar, você tá sendo tolo. Por quê? Porque você tá indo às vezes para um caminho que não é o que Deus tá mandando, você tá fazendo algo de uma forma errada, que não é a melhor forma de se fazer, mas você tá tão desesperado para resolver aquilo, para que a sua necessidade não venha, ou para suprir uma necessidade, que você não consegue ponderar. A ansiedade te rouba a visão do que é certo a se fazer. A ansiedade te rouba a serenidade para decidir. A ansiedade te rouba a paz de espírito para agir. Então tome cuidado com a ansiedade. Ela pode te levar a destruir tudo que Deus tem plantado em você e trazido para a sua vida. A obtenção de tesouros por meio de uma língua mentirosa é uma vaidade passageira daqueles que buscam a morte. Ou seja, quantas pessoas às vezes já caíram em ciladas, aliançou suas finanças a projetos malignos. Por exemplo, dinheiro fácil. Dinheiro fácil. Isso aqui fala de dinheiro fácil. Gente, Deus, tudo na vida é processo. A natureza é assim. Nosso nascimento foi assim, nossa formação no ventre da nossa mãe, tudo é um processo. Se você tentar encontrar dinheiro fácil sem trabalho, dinheiro fácil sem esforço, dinheiro fácil sem estudo, querido, isso só vai te levar para a morte, vai te dar uma vaidade passageira, mas o destino disso é a morte. Morte das suas emoções, morte das suas finanças, morte da sua paz, morte de um monte de coisas boas de Deus dentro de você. O roubo dos perversos os destruirá, porque se recusam a fazer justiça. E por que é importante a gente pensar nisso? Olha só, Deus não precisa de defesa, Ele precisa de pessoas posicionadas. Às vezes ficam os cristãos brigando para defender o caráter de Deus, quando Ele só está pedindo que a gente se posicione e haja da forma correta. Porque se todo cristão se posicionasse e agisse da forma correta, segundo o que Jesus ensina, segundo o que Deus ensina,
Deus não estaria precisando de pessoas para... Na verdade, Deus não precisaria hoje de tanto movimento cristão para defender ele. Embora ele não precise, as pessoas são tão arrogantes que acham que elas vão conseguir. Olha isso, eu não vivo, vamos supor, a pessoa não vive o que Deus ensina, mas quer defender o caráter de Deus. Que credibilidade você tem para falar qualquer coisa de Deus se você não vive o que você diz acreditar? Deus não precisa de defesa, ele é Deus. Ele faz o que lhe aprouver. Ele precisa de cristãos posicionados que vivam o que ele ensina. E não que fique falando com a boca, mas praticando outra coisa. Porque se você não vive o que Deus diz, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Em João 8, Jesus fala isso para os fariseus. Ficou chocado? Eu também fiquei quando eu li. Então lê lá, João 8. Deus chama os fariseus de filhos do diabo porque eles não cumprem a vontade do Pai. Eles não obedecem à vontade do Pai. Então, antes de você ficar perdendo o seu tempo querendo defender o caráter de Deus, construa o seu caráter em Deus. Construa as suas ações em Deus, pautado no que Ele ensina. Porque as suas ações vão falar muito mais do que as suas palavras. O caminho do homem é perverso e estranho, mas quanto ao puro, sua obra é reta. É melhor habitar no canto do eirado do que com uma mulher briguenta em uma casa ampla. Porque aonde tem briga, gente, tem contenda. E contenda não é uma atmosfera do Espírito Santo. Contenda, ira, raiva, ódio é uma atmosfera da oposição. Então, não há paz num ambiente desse. O Espírito Santo, ele é paz pura. E onde tem as trevas... tem uma palavra que fala: de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgada, amarga. Ou seja, se tem a presença da oposição, o Espírito Santo não tem espaço para agir. Mesmo que ele esteja com você, é como se ele ficasse impedido de agir, porque a sua decisão naquele momento está sendo brigar. A sua escolha, seu livre-arbítrio foi utilizado para escolher agir na frequência da oposição e não na frequência do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai te obrigar a nada. Se você decidiu brigar, ele vai respeitar a sua decisão. Só que a diferença é que a oposição, ela não respeita nada. Ela te rouba a paz, ela te rouba a serenidade. Ela te invade, ela te manipula. Então, enquanto o Espírito Santo tá te conduzindo para que você escolha a melhor parte, para que você escolha agir como ele espera que você aja, para que você escolha agir de uma forma coerente com o que ele ensina, a oposição tá te obrigando, tá te induzindo, tá te instigando a agir de uma forma contrária a isso. E você está decidindo ceder ao que a oposição diz, ao invés de ouvir o que o Espírito Santo quer lhe ensinar. Então, se uma mulher, e aqui, embora esteja no feminino, é mulher e homem, tá? Porque a mulher aqui tá falando de pessoas. Ou seja, enquanto é melhor morar, olha aqui, é melhor habitar num canto do eirado do que com uma pessoa briguenta em uma casa ampla. Substituir mulher por pessoa, que é feminino também, a pessoa. Então, o que acontece? Porque, às vezes, por estar mulher, a palavra mulher, você pensa que é só mulher. Não, tem homens que são assim também. Briguentos, irritantes, tudo fica com raiva, tudo briga, tudo se ofende, tudo agride. Então escolha, mesmo no mais alto nível de irritação, escolha ter paz. Escolha agir de forma coerente com quem você diz viver e acreditar. Em respeito a quem mora em você, que é o Espírito Santo. Olha isso. Tem um versículo que fala assim: não entristeçais o Espírito Santo. O que deixa o Espírito Santo triste? Todas as vezes que você escolhe viver uma vida, uma atitude, se comportar de uma forma incoerente com quem ele é. E se você quer saber qual é o segredo, o que você precisa, é assim: Dani, então de que forma eu tenho que agir? Leia sobre os frutos do Espírito Santo na Bíblia. Está em Coríntios. Leia sobre os frutos do Espírito Santo.
Lá você sabe qual é a essência do Espírito Santo. Então o que você tem que buscar ser? Está lá. Então tudo que for oposto àquilo é da oposição e você precisa decidir intencionalmente não ceder aos comportamentos que estão contrários aos frutos do Espírito Santo. E alimentar todos os atos e os comportamentos que são coerentes com os frutos do Espírito Santo. E isso é uma decisão. Você decide, logo você age. Porque se você ficar esperando o Espírito Santo te obrigar a fazer algo, você vai cair... Meu filho, você está perdido. Porque ele nunca vai desrespeitar a sua escolha. Ele nunca vai invadir, te agredir. Ele sempre vai estar ali, ó, te conduzindo, te falando qual é o comportamento certo. Mas você vai decidir obedecer ou não. Ele ensina, ele consola, ele guia, mas a gente escolhe ouvir ele ou não. E às vezes, no momento de raiva, você está escolhendo ouvir a oposição e não escolher ouvir o Espírito Santo. E isso é uma decisão sua. Não jogue para Deus as suas decisões, as suas escolhas, as suas atitudes, os seus comportamentos. Porque sim, nós temos duas frequências na Terra que operam na nossa mente e que influenciam nossos comportamentos. A de Deus e a do diabo. Mas a escolha para quem a gente vai ouvir, a escolha de quem a gente vai alimentar é nossa. A alma do perverso deseja o mal. O seu próximo não encontra favor em seus olhos. Quando o escarnecedor é punido, o simples faz-se sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Por quê? Porque o sábio, ele é humilde. O sábio, ele sempre busca o conhecimento, ele sempre busca aprender mais, ele sempre busca se aprimorar, ele sempre está buscando se aperfeiçoar. E porque ele está buscando isso, ele entende que ele não sabe tudo, ele não está pronto para tudo, ele está se aperfeiçoando. E esse estado de aperfeiçoamento, essa consciência da necessidade de buscar o conhecimento, faz com que ele seja humilde para ouvir as pessoas que estão ali para ensinar, as pessoas que estão ali para acrescentar. Ele é humilde para buscar conselho, ele é humilde para se submeter à autoridade estabelecida por Deus sobre a vida dele. E por isso ele adquire o conhecimento. O homem justo considera sabiamente a casa dos perversos. Mas Deus derruba os perversos por causa de sua perversidade. Aqui está falando sobre a sabedoria do justo. Ele considera sabiamente a casa dos perversos. Ou seja, ele sabe como lidar nessas situações. Não é uma questão de julgamento. Ele sabe como lidar. Ele sabe como agir. O que tampa os seus ouvidos ao clamor dos pobres, ele mesmo também clamará, mas não será ouvido. Esse aqui é um dos motivos das suas orações não serem atendidas, das suas respostas não chegarem. Você rejeitar o clamor dos pobres. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira. E o presente posto no seio põe fim à forte indignação. Um presente que se dá em secreto pacifica a ira. Se você lembrar, tem uma história na palavra de Deus que conta quando Jacó foi encontrar com Esaú depois de muitos anos fugindo do irmão. Porque Jacó se torna primogênito no lugar de Esaú. E isso deixa Esaú muito irado. Embora alguns falem que Jacó enganou, roubou a primogenitura de Esaú, vamos lembrar de uma coisa, que Esaú vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Então Jacó não enganou Esaú. Ele enganou o pai, Isaac, mas ele não enganou Esaú. Esaú vendeu a primogenitura dele. Entende? Jacó só aceitou e cumpriu. Agora, Jacó enganou o pai quando se fez passar por Esaú. Então, quando ele mentiu, né, dizendo que era Esaú, quando na verdade era Jacó.
Ele enganou Isaac, mas ele não roubou Esaú. Mas Esaú ficou furioso, então Jacó fugiu para não ser morto pelo irmão. E aí, depois de muitos anos, Jacó retorna para se encontrar com Esaú. E durante o caminho de reencontrar o irmão estava vindo para matá-lo. E ele começa a mandar mensageiros com presentes para aplacar a ira dele. Essa passagem exemplifica esse versículo. Jacó começa a mandar vários presentes para Esaú, até que chega até Esaú. Quando ele chega até Esaú já está calmo e já está pacificado, a ira já tinha saído dele. Aqui. E o presente posto no seio, no coração. Ou seja, o presente é aquela forma como você trata as pessoas ao seu redor, a forma diligente, a forma cuidadosa, amorosa, um reconhecimento, uma validação, um tratamento de amor. Isso faz o quê? Põe fim à forte indignação. Quando você magoar alguém, seja rápido em pedir perdão. Mas não seja só um perdão da boca para fora. Tem um livro que eu li que eu achei fantástico, que fala assim, são as 5 linguagens do perdão. É o mesmo autor daquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Esse livro, As 5 Linguagens do Perdão, explica como que cada pessoa recebe o perdão de forma genuína. E cada pessoa é diferente. Eu achei fantástico, porque eu descobri quando é que eu sinto que o perdão é verdadeiro. Eu entendi o porquê que muitas vezes quando meu marido me pedia perdão, eu não sentia que era sincero. Não tinha a ver com a intenção dele, tinha a ver com a forma como eu recebo o perdão. Tem a ver com a forma como eu enxergo o pedido de perdão. E isso facilitou muito eu compreender que nem sempre tinha a ver com o que ele estava falando, e sim com a forma como eu estava recebendo o perdão. Então seja rápido em pedir perdão, seja rápido em perdoar. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição haverá aos que obram a iniquidade. Vocês estão entendendo nesse capítulo que Deus está falando o tempo inteiro que quem faz a justiça é Ele, que os perversos não ficaram impunes, que quem rouba não será feliz, tá entendendo? Então, querido, só se preocupe em fazer a sua parte, pare de ficar acusando os outros, deixe que Deus cuide, a justiça não vem de você. E você precisa lembrar que à medida que você julga, você será julgado. Isso é muito sério. A gente acha que no juízo final é uma coisa assim, mas Deus está falando, à medida como você julga os outros, é como Deus vai te julgar no juízo final. Então tome cuidado quando sua boca abre para maldizer os outros, para falar mal dos outros, para apontar o dedo, para julgar. Porque da forma como você está olhando para essa pessoa. Teve uma vez que eu falei assim, Deus, como que vai ser seu julgamento, né? Eu fiquei ponderando sobre isso e veio um insight que é como se fosse assim. E aí Deus me deu 2 passagens. Foi a passagem do cobrador incompassivo e a passagem de Tiago, que fala sobre isso, que à medida que você julga, você será julgado. E olha que interessante. É como se Deus falasse assim, tá vendo esse óculos, a sua lente, como você enxerga os outros? Pois é, quando você chegar no juízo final, eu vou pôr o seu óculosinho e vou olhar para tudo que você fez a partir da sua própria visão de julgamento. Agora eu te pergunto, você gostaria de ser julgado por Deus da forma como você julga os outros? Pois é. E aí, por isso que a Bíblia fala, na medida que você julga, você será julgado. Então, eu sugiro que você pondere a sua língua, o seu falar sobre os outros. Isso é muito sério. Deixe que a justiça venha dele. A justiça pertence a Deus e não a nós homens. O nosso papel é olhar para a dificuldade, para o desafio e aprender com ele e mudar o nosso comportamento. Não é nem mudar o outro, é mudar o nosso comportamento. Porque se uma dor chegou até você, de alguma forma você contribuiu com aquilo. Então, quando você olha para você, você tem a oportunidade de mudar o comportamento e nunca mais passar por aquela dor. Porque o seu comportamento mudou, então o seu resultado será diferente. O homem que anda desviado do caminho do entendimento permanecerá na congregação dos mortos. O homem que anda desviando do caminho do entendimento... Lembra que eu falei que é entendimento? É você colocar em ação o conhecimento. É você colocar em prática o que Deus te ensina. Permanecerá na congregação dos mortos.
Por quê? Porque ele não vai mudar de comportamento. É assim, eu conheci algo, aprendi algo, mas eu nunca coloquei em prática. Você vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar como se nunca tivesse aprendido. Porque o entendimento é você colocar em prática aquilo que você conhece. Aquilo que você aprende. Então, se Deus está te ensinando e você nunca coloca em prática, você vai continuar para ele sendo um morto. Por isso que a Bíblia fala que aquele que não obedece, ou seja, não cumpre, não executa os mandamentos de Deus, para ele é filho do diabo. Porque se você não bota em prática o que Deus lhe ensina e te orienta, você vai continuar agindo do mesmo jeito e logo tendo os mesmos resultados de uma pessoa escrava do pecado, de uma pessoa escrava do diabo, de uma pessoa manipulada pela oposição. Mas se você começa a mudar os seus comportamentos, se você começa a aplicar o conhecimento pela forma do entendimento, você começa a praticar aquilo que você aprende, você vai começar a mudar suas sementes, logo os seus resultados vão mudar. E agora sim, você não é mais uma pessoa que diz crer em Deus, você pratica o que você diz crer. E por isso você vai se aperfeiçoando em Jesus e no Espírito Santo e sendo mais próximo e agindo mais perto do que Jesus agiu como filho. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite não enriquecerá. Olha isso, gente. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. A gente tem duas motivações na vida: a busca pelo prazer e a fuga da dor. E sabe o que acontece? E aí eu acrescento isso na mente, tá, gente? Isso na alma. Agora eu acrescento o espiritual, a motivação do Espírito Santo. Tá? Então a gente tem 3 motivações: a fuga da dor, a busca do prazer e a necessidade de cumprir a vontade do Pai. Essa terceira é a mais forte, que convence todas as outras duas, ok? Então, se você quer ser coerente com o que você diz acreditar, ouça o Espírito Santo e busque fazer busca as motivações dele. Não a fuga da dor, nem a busca pelo prazer, mas as motivações do coração do Pai. Ok? E essa motivação aqui, gente, a motivação que vem do coração do Pai, ela transforma tanto o nosso interior, que não importa o que acontecer, a gente se torna imparável. Porque enquanto eu estou fugindo da dor, eu estou alimentando a dor. Porque a minha decisão está pautada numa dor do meu passado. Enquanto eu estou buscando o prazer, eu estou distraindo a minha vida do foco do meu futuro e eu estou somente buscando aquilo que me agrada. Eu não estou fazendo o necessário para chegar aonde Deus quer, aonde eu planejo, aonde eu sonho chegar. Então, em você está se paralisando pelo medo do acontecimento do passado se repetir, a fuga da dor. No outro, você está se paralisando no presente porque você só está buscando seus interesses, seus desejos, e você não está fazendo o que é necessário para chegar onde você quer. Nos dois, as duas motivações são erradas. Agora, quando você busca agir de forma coerente com a motivação do coração do Pai, que vem pelo Espírito Santo, que é algo que transcende a sua alma, é algo que se conecta no seu espírito, então agora você consegue fazer tudo, porque a sua motivação está muito mais forte do que só desejo, vontade e emoção. Desejo, mente e emoção, que é a alma. Agora a sua ação está motivada por algo que suplanta isso, por algo que é superior a isso, que é o seu espírito. E você é a imagem de Deus em seu espírito. Lembre disso. Deus é espírito. João 4:24. Então você, antes de ser carne e alma, você é espírito. E quando você alinha o seu espírito à vontade do Espírito Santo, você se torna imparável, porque você está ativando a maior força que existe dentro de você, que não tem nenhuma relação com coisas terrenas. É transcendente a isso. Um presente que... Não, já li esse. O perverso será um resgate para o justo e o transgressor para o reto. Dani, que estranho. Por que o perverso será um resgate para o justo? Porque Deus é justo, ok? Então ele dá a cada um segundo eles plantam. Você plantou, você vai colher. Você é justo, você vai colher justiça. Você é perverso, você vai colher perversidade. Acabou. Agora, quando fala que o perverso será um resgate para o justo, Deus está falando o seguinte: que
o perverso será colocado em juízo no lugar do justo. É como se fosse assim, o justo não sofrerá penitência. Mas não porque Deus é injusto, mas porque o perverso plantou algo e ele vai colher aquela perversidade, e isso não vai sobrecair sobre a cabeça do justo. É como se o justo tivesse a salvo por ele ser justo. E o transgressor para o reto, ou seja, quem transgride também vai pagar algo, e quem é reto vai se manter preservado. É melhor morar no deserto do que com uma mulher contenciosa e irritada. É melhor morar no deserto do que com uma pessoa contenciosa e irritada. É a mesma coisa que a gente falou sobre o versículo 9. Há tesouros desejáveis e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Gente, isso aqui tá falando de finanças. Há tesouros desejáveis e azeite na habitação do sábio, abundância. O sábio, ele se planeja, o sábio investe dinheiro, o sábio, ele administra todas as riquezas que Deus colocou na mão dele de uma forma sábia, de uma forma madura. Mas o tolo gasta tudo o que Deus deu. Não multiplica, não gerencia, só gasta. Isso aqui é sobre finanças. Gente, a Bíblia é sobrenatural. Ela te dá instrução para tudo na sua vida, todas as áreas. É incrível, eu fico fascinada com isso. Aquele que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. Vou ler de novo. Aquele que segue a justiça, aquele que é equilibrado. Mas quem é a nossa justiça? Jesus. Ele se fez, ele nos justificou. Ele é a nossa justiça. Então, aquele que segue a justiça, isso aqui é uma revelação de Jesus, gente. Aquele que segue Jesus, aquele que busca ser parecido com ele, aquele que busca ser semelhante a ele, aquele que busca ser filho de Deus como ele foi, obediente em tudo. Achará a vida, a justiça e a honra. Então, você quer um segredo para ser vitorioso nessa terra? Siga Jesus. Seja como ele. Busque do Espírito Santo a capacidade para matar a sua carne e viver no seu espírito. Obediente ao Pai, obediente à vontade de Deus, obediente a tudo. Gente, se todo mundo na Terra vivesse como Jesus, nosso planeta seria muito melhor. Porque não existe um homem mais sábio, um homem mais misericordioso, compreensivo, com amor que ele. Não existiu. E nunca existirá. Então, assim, entenda que Jesus veio para a Terra para nos ensinar como sermos um filho perfeito aos olhos do Pai. Então, se você quer saber como agradar o coração do Pai, siga Jesus, aprenda com ele, viva como ele. Quer modelar alguém? Que às vezes a gente fica modelando um monte de gente que a gente conhece na Terra. Quer modelar alguém? Modele Jesus. Modele Jesus e você vai ter vida, justiça e honra. É uma promessa isso aqui, gente. É uma promessa. O homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. Um homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. Quem guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma de problemas. Eita, gente, Provérbios fala muito sobre o poder da palavra, mas é demais. Se você juntar Provérbios com o livro de Tiago, meu Deus do céu, você consegue calar sua boca de muita coisa, livrar sua alma de muitos problemas. Escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante. Quem é o escarnecedor? Aquele que é orgulhoso e arrogante. A Bíblia está dizendo isso. Escarnecedor é o nome do orgulhoso e arrogante. Aquele que procede com ira orgulhosa, cheio de razão. O desejo do preguiçoso o mata. Por quê? Porque o preguiçoso não quer fazer nada. Ele só quer ficar parado, inerte.
porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Olha aí. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, mas o justo dá e nada poupa. Ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro. O preguiçoso, já vê aquelas pessoas que ficam assim, eu quero tanto isso, mas nunca agem em direção, àquilo. E geralmente a motivação de muitas pessoas de querer grandeza é por querer dinheiro. Ou seja, o Deus deles é o dinheiro. Só tem dois seres que a Bíblia chama de Deus na Bíblia. A Bíblia chama de Deus. É Deus, Deus Pai, nosso maravilhoso Deus, e o dinheiro. Só tem dois senhores, Deus e o dinheiro, que na verdade é representado por uma entidade chamada Mamon, um espírito maligno chamado Mamon. Então, quando fala que ele ambiciona gananciosamente o dia inteiro, é porque se você observar os sonhos do preguiçoso, é assim, eu quero ter muito dinheiro para viajar, eu quero ter muito dinheiro para isso, para aquilo, mas o dinheiro nunca é para o reino, o dinheiro nunca é para ajudar as pessoas, o dinheiro nunca será para a coletividade, é só para ele, é o egoísmo. Mas o justo dá e nada poupa, ou seja, o justo é generoso. Ele não está preocupado só com os próprios interesses, ele está preocupado com o todo. O justo está preocupado com a coletividade, o justo está preocupado em multiplicar o dinheiro para poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Ele não está focado só nas suas próprias necessidades carnais, ele está focado no reino. O justo ele tem uma visão transcendente, inovadora, que pensa no que ele pode fazer para resolver esse problema do país, o que ele pode fazer para resolver esse problema na casa dele, de que forma ele pode ajudar os familiares. Ou seja, o pensamento do justo não está focado no dinheiro, está focado no reino, está focado em transbordar, está focado em multiplicar, em ajudar, em dar. E sem nada poupar, no sentido de ser generoso, sem esperar nada em troca. Queria falar sobre generosidade. Tem gente que acha que dar, pensando em receber, é generosidade. Isso não é. Generosidade é quando você dá sem esperar nada em troca. Você faz por amor e não esperando algo que aquela pessoa possa te dar. Tendo ela a capacidade de te dar ou não. Mas não é sobre isso. O sacrifício do perverso é a abominação, quanto mais oferecendo com uma mente perversa. Olha a intenção do coração de novo, olha o pensamento de novo aqui falando. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que ouve falará constantemente. O homem perverso endurece a sua face. Ou seja, ele não aceita a repreensão, ele não aceita a correção, ele é dono da razão. E todos os caminhos dele estão certos, não importa o quanto isso fira as outras pessoas. Então ele endurece a sua face quando ele é repreendido, ele fica arrogante, ele fica grosseiro, ele fica ríspido toda vez que é corrigido. Porque ele se recusa a ser bom. Ele se recusa a olhar para o comportamento e ver que é errado. Ele quer fazer o errado independente de qualquer coisa e passar por cima de quem for para fazer o que ele quer. A maldade que está no coração dele. Mas quanto ao reto, ele direciona o seu caminho. Ou seja, o reto pondera. Se você chega para uma pessoa reta, justa, sábia e fala assim, você fez errado aqui, ele vai ponderar o seu caminho. Ou seja, ele vai parar para pensar se aquilo faz sentido, se realmente precisa ser ajustado, se precisa corrigir, se precisa pedir perdão. Ele é humilde para reconhecer suas falhas. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. Então, tudo que você ouvir que for contra o que Deus te ensina a fazer, isso não é sabedoria, isso não é entendimento e nem bom conselho. Fique alerta. Por isso é tão importante você conhecer o que Deus diz. Porque você sabendo o que Ele diz aqui, você vai saber discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo. E você vai saber andar seguro na palavra, confiando no que Ele diz. Mas se você não sabe o que Ele diz, fica fácil ser enganado pela oposição. Porque ele vai mascarar
o mal como se fosse bem. Ele vai mascarar a injustiça como se fosse justiça. E vai te enganar. Então a sua proteção está na palavra. Saber o que a Bíblia diz. Saber o que Deus diz a seu respeito. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas segurança é do Senhor. Olha isso. O que é preparar o cavalo? Quando você vai para uma guerra, você precisa preparar. Antigamente, você precisava preparar o cavalo, colocar a sela, colocar esqueci o nome. O negócio da boca para conduzir o cavalo. Você precisava preparar o cavalo. Mas a vitória naquela batalha vem do Senhor. O que Deus está dizendo com isso? O seu papel é semear, plantar, trabalhar, regar a semente. Mas tudo que você faz, você plantou. Quem vai dar o crescimento é Deus. E lá no Novo Testamento tem um versículo que fala assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crescimento, o resultado não depende do que você faz. Ok? Porque você pode fazer, plantar. Se a sua motivação for errada, se a sua intenção for ruim, aquela semente não gerará vida. Porque Deus não vai honrar o que vem da maldade. De que forma que eu tô falando isso? Você quer um bom resultado. Não tô falando que a semente ruim não tem resultado, tá? Tem sim. O que você planta de ruim tem resultados ruins. Ela cresce, frutifica. Mas em que sentido que eu tô falando? Não vai crescer para o bom resultado que você está buscando. Então, se você planta uma semente cuja a semente pode... A semente, a intenção é boa, mas a intenção não. A semente você planta, mas a motivação do seu coração é ruim. O ato de plantar é bom, mas a intenção do coração é ruim, a motivação é ruim. Então a origem daquela semente é ruim. Isso não vai te dar um resultado bom. E olha que interessante. A vitória vem do Senhor. Então tudo na sua vida que você já plantou boas sementes, não ache que é o seu mérito de plantar boas sementes que vai te trazer o resultado bom. Porque enquanto você plantar boas sementes achando que é o seu mérito que vai trazer o resultado bom, o resultado não vai vir. Você tem que entender que você planta a semente, mas quem dá a vitória, quem dá o resultado é Deus. Não é a sua força, não é o seu conhecimento, não é a sua inteligência que vai trazer o resultado. Porque isso é parte de Deus. E se você quiser sair do papel de obediente, implantar e esperar em Deus para que o resultado ele dê, e se você quiser começar a agir como se o resultado fosse seu, como se fosse o seu mérito, você está querendo ser Lúcifer, tomando o lugar de Deus. Esse é o papel de Deus, o resultado vem dele. O seu papel é se preparar para a batalha, trabalhar, plantar, regar, adubar a semente. O seu trabalho é fazer, executar, crendo que ele vai dar o resultado, que ele vai multiplicar a sua semente, tá entendendo? Você faz a sua parte, mas você não toma o lugar de Deus, querendo ser arrogante, de querer achar que é o seu mérito que vai te dar o resultado que você espera. Então, enquanto a sua motivação estiver ruim, Deus não vai poder te abençoar, sabe por quê? Porque ele não quer te danificar. Porque se você recebe uma bênção sem estar compreendendo que aquela bênção não é por causa do seu mérito, é porque Deus é bom, você vai tomar a glória dele, você vai querer ser orgulhoso e arrogante, você vai querer substituir o lugar dele e isso vai trazer maldição para a sua vida. Então, por amor, Deus não te dá o resultado que você deseja. Porque ele quer que você entenda que o resultado não vem de você, vem pela bondade, o amor e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, seja lá o que você estiver vivendo, que você está plantando e não vê resultado, pare e pense. Se você não está focando toda a energia em achar que é o seu mérito, que é você que vai fazer o resultado acontecer. Porque quem vai dar o resultado, quem vai dar a vitória, é Deus. E você não tem o direito de querer tomar o lugar de Deus. E por isso, muitas vezes, Deus não está te abençoando ainda. Porque Ele está querendo matar essa semente ruim, essa motivação ruim do seu coração. Para que você entenda e se submeta à vontade dEle. Se submeta à grandeza e à bondade dEle. Então, avalie o que você tem feito, o que você tem falado, o que você está fazendo na sua vida, que tem gerado sementes e resultados que você não espera.
Seja humilde, sábio, para parar e avaliar o seu caminho e pensar, será o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aperfeiçoar? O que eu preciso curar? O que eu preciso me libertar? E quais são as crenças que eu preciso me livrar? Quais são os bloqueios que eu preciso tirar da minha mente? Para acabar com as fortalezas malignas da minha mente e começar a construir novas edificações pautadas no que Deus diz. Para blindar a minha mente. À luz da palavra de Deus. Pensa sobre isso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar quais são os aprendizados, quais são os comportamentos que você está tendo que não são corretos, quais são as motivações ruins do seu coração que precisam ser arrancadas. Ok? Um beijo e até a próxima.